El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba yo mwana nanza. Hoje eu vou falar sobre como andar na fé. Amém? Sabemos que às vezes nós como crentes pedimos coisas a Deus para nos ajudar a alcançar objetivos, por exemplo, para alcançar projetos, adquirir bens materiais, enfim. E às vezes não sabemos quando Deus aprovou o que estamos a pedir. Às vezes continuamos a andar sem certeza de que Deus está conosco. Deus recebeu as nossas orações. Deus aprovou aquilo no qual nós pedimos. Nós começamos a andar, às vezes, sem certeza daquilo que pedimos a Deus. Amém? Portanto, como crentes, temos que saber que a Bíblia diz, em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, foi através da fé que os patriarcas alcançaram bom testemunho. Através da fé, por exemplo, sabemos que através da Bíblia, o rei David venceu Golias, venceu Saul como seu adversário e venceu os fariseus, como outras tribos que se levantaram contra o reino de Deus. Portanto, andar na fé é andar pelo Espírito e não pela carne. Não andamos naquilo que vemos ou sentimos. Portanto, há o sentimento que é da carne e há o sentimento que vem pelo Espírito. Portanto, nem todo sentimento é mau. Amém? Novamente, andar na fé é andar nos métodos de Deus. É conhecer a mente de Deus, como Deus pensa. Saber o que Deus aprova, o que Deus não aprova. Também andar na fé é ter reverência a Deus, é ter temor a Deus. Como é que nós conseguimos adquirir tudo isso? Nós conseguimos adquirir através da leitura bíblica, através dos contos que a Bíblia nos mostra. Por exemplo, há contos que falam sobre o profeta Samuel, fala sobre o rei David, fala sobre Salomão, fala sobre Josué, o profeta Isaías, o Eliseu, enfim. Essas histórias, temos que saber que são histórias reais de pessoas que andaram com Deus. São histórias que Deus nos apresenta para que nós tenhamos conhecimento, para que nós aprendemos como Deus funciona. Aprendemos a conhecer o que é que Deus aprova, o que é que Deus gosta. Através destas histórias bíblicas, através da palavra, através dos mandamentos, nós conseguimos distinguir o que é que Deus aprova na sociedade, o que é que Deus repudia. Portanto, andar
da fé nos exige a não pedirmos coisas em Deus que Deus não aprova. Essa é a primeira coisa que devemos saber. Amém? Eu, na minha experiência como crente, já tive ocasiões que pedia coisas que Deus não aprovava. E eu pensava que Deus estava comigo. Portanto, é andar em vão. É andar sem saber a mente de Deus. É andar sem saber as características de Deus. É andar sem saber das coisas espirituais. Como é que o Espírito manifesta. Amém? Deus confirma aquilo que Ele vai dar ou vai fazer. Deus confirma aquilo que Ele aprovou de nós. Quando nós pedimos algo a Deus, Deus confirma a sua aprovação. E como Deus confirma? Deus confirma através de sonhos, através de profecias, ou outras pessoas que vêm e nos falam sobre aquilo que nós pedimos a Deus. Eles, sem saber, estão-nos a falar, a demonstrar quando é que Deus aprova e quando é que Deus reprovou. Portanto, às vezes também Deus envia mensageiros. Amém? Por exemplo, nós vimos que quando Maria ficou grávida, portanto, era uma gravidez que nunca tinha acontecido na Terra. Portanto, ficar concebida através do Espírito Santo era algo que ela precisava de muita fé. E, portanto, Deus enviou um mensageiro para avisá-la que ela ia estar concebida de Jesus. Portanto, há outras passagens da Bíblia, por exemplo, o Gideão, que Deus também enviou-lhe um anjo para trazer a mensagem de Deus, que ele ia liderar o povo judeu. Portanto, eu, por exemplo, quando orava para ir resolver um caso e orava a Deus para estar comigo, eu sentia arrepios nas costas e às vezes nas minhas pernas, que era a manifestação do Espírito Santo a aprovar aquilo que eu tivesse a pedir. Portanto, sabemos que temos olhos espirituais, ouvidos espirituais, os 5 sentidos que nós temos do corpo, também temos esses 5 sentidos espirituais. E, portanto, Deus manifesta às vezes nos sentidos. Amém? Portanto, é uma forma também de sabermos que Deus está conosco. Às vezes sentimos a presença do Espírito Santo. Às vezes sentimos a aprovação do Espírito Santo. Amém? Portanto, vamos ver em Lucas 7. Lucas 7, a partir do versículo 1. Amém? É que diz assim: tendo terminado de fazer tudo isso ao povo, Jesus encontrou em Cafarnaum, ali estava o servo de um centurião, doente e quase morto, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouvia falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado.
pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo vá, e ele vai, e outro vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Portanto, eles encontraram o servo já curado. Eu já li várias vezes essa história no passado, essa passagem bíblica. E por muitos anos eu não tinha entendido bem por que o cinturão disse aquilo. Portanto, o cinturão, dizendo o que disse, ele mostra, em primeiro lugar, que ele tinha conhecimento das coisas espirituais, das leis espirituais. Portanto, ele comparava as leis terrenas, do qual ele era chefe, ele mandava ir para ali, ele ia, mandava ordens e os subordinados cumpriam. Portanto, ele estava a dizer, em outras palavras, que ele reconhecia a autoridade de Jesus. Reconhecia que Jesus, no mundo do Espírito, tinha poder e autoridade de curar o seu servo. Portanto, Jesus, quando ouviu a sua explanação, disse que nem sequer os judeus tinham tanta fé como aquele homem tinha. Amém? Portanto, temos outra história bíblica que eu escolhi para cobrir esta série da fé, que é Juízes 7. Amém? Vamos ver. Juízes 7 retrata uma história muito interessante sobre o líder que Deus levantou em Israel para libertar o seu povo. Amém? Diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e durante 7 anos eles os entregou nas nações dos midianitas. Os midianitas dominavam Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os malaquitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Amém? Portanto, nós sabemos que há muitas passagens bíblicas que o povo de Deus abandonou Deus. Deus lhes disse para não irem adorar outros deuses e eles não obedeciam a Deus. E eles, às vezes, iam viver no meio de outros povos e eles adoravam esses outros deuses. E Deus amaldiçoava o povo judeu com escravidão, por exemplo, punham outros povos a dominá-los. E esse foi o caso nesse aspecto, nessa história que Deus está a falar sobre Gideão. Amém? Vamos continuar no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofrá, que pertencia a Bizerritas, Joiás. Gideão, filho de Joiás, estava malhando o trigo no tanque de pressar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vemos que nessa altura, ele não era um grande guerreiro, mas o anjo apareceu e estava já a lhe chamar grande guerreiro. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco,
por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando. Vou repetir, não sou eu quem o está enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar o Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha casa. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de facto posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo, o Senhor exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Amém? Portanto, aqui a primeira lição é que o Gideão queria ter prova se aquele anjo era o mensageiro de Deus. E ele fez a prova. Portanto, nota-se que Gideão era uma pessoa de certo conhecimento. Ele conhecia os métodos de Deus. Amém? Portanto, quando ele fez a prova e viu que Deus manifestou, então ele aí teve mais segurança de que é Deus que tinha lhe chamado. Amém? Vamos continuar. Naquela mesma noite, versículo 25, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe segundo do novilho o rebanho de seu pai, aquele que de 7 anos de idade, despedace do altar de Baal, que pertence seu pai, e corte o poste sagrado da Assíria, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, do topo desta elevação. Oferece o segundo novilho em holocausto com a madeira de poste sagrado que você irá cortar. 27, versículo 27, diz assim: assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Amém? Portanto, a outra lição que temos que aprender é que o Gideão obedeceu a Deus. Ele fez de acordo com o que Deus estava lá a dizer. Amém? 28, versículo 28. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, como o poste sagrado do seu lado. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com
o posto sagrado e o seu lado então, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntou uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joias. Portanto, eu vou ir até o versículo 33 por causa do tempo. Nesse mesmo tempo, todos os medianitas, amalequitas e outros povos se vinham de leste, uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com o que de trombeta, com tom de trombeta, convocou os amizeritas para guiá-los. Amém? Portanto, vimos aqui que Gideão, depois de ser tomado pelo Espírito Santo, ele já teve coragem, ele já foi falar com o povo de Deus para segui-lo, que ele ia enfrentar o inimigo. Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meus intermédios, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torcera a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Portanto, aqui mostra-nos que, se não tivermos certeza, podemos perguntar a Deus novamente. Deus é paciente. Deus é amoroso. Portanto, Deus nos dá sempre chance de nós podermos provar que Ele está conosco. Amém? 39 diz: disse ainda a Gideão, e disse a Deus: não se acenda. Ok, já li esse. De madrugada, Jerubabel, isso é Gideão e todo o seu exército, acampou junto da fonte de Herod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré, e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Oh, Deus Pai. Aprendemos outra lição. Que quando Deus faz algo, somente Deus deve ter a glória. Ninguém mais deve usufruir da glória daquilo que Deus faz. Amém? Às vezes Deus nos faz milagres e muitos clamam que foram eles quem fizeram. Portanto, não se deve fazer isso. A glória toda é somente para Deus. Amém? Mas o Senhor tornou a dizer, Gideão, ainda... ok. Agora o 5. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhes disse: separe os que beberem a água
lembrando-os como faz os cachorros, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os amedianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com os provisões e trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava debaixo dele, do vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas tuas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça os que estiveram dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que tinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se pode contar os seus camelos. Gideão chegou bem ao momento em que o homem estava contando o seu sonho ao seu amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ele bateu, tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, os israelitas. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Número 10, versículo 10. Quando Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento a mim. Deus fala através de sonhos, através de profecias, através de pessoas enviadas ou mensageiros. Portanto, aqui nesse caso, houve alguém que teve um sonho. E o sonho revelava a vitória de Gideão. Então, Gideão, quando ouviu eles a relatar o sonho, Gideão não teve mais dúvida, encheu-se de coragem e foi chamar os soldados para irem atacar os inimigos. Amém? Portanto, vamos continuar. Do versículo 17. E ele lhes disse: observem, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão, a espada pelo Senhor
e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição e o trono no acampamento, e todos os midianitas fugiram e correndo gritaram. Quando os 300 trombetas soaram, o Senhor fez em todo o acampamento, os homens se voltaram uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Betsida, na direção de Zerera, até a fronteira de Abel, Boalá, perto do Tabate. Amém? Portanto, nós vimos aqui como é que Gideão, que era uma pessoa normal, e era até o mais novo, era o caçula do seu pai. Como é que Deus escolheu ele para libertar o povo israelita, que estava a ser atormentado pelos seus inimigos. Nós vimos como é que Gideão provou se era mesmo Deus que estava a falar com ele. Vimos como é que Gideão ouviu o sonho do adversário, que provava que Deus deu-lhe a vitória. Como é que Gideão começou quando o anjo apareceu e como é que Gideão finalizou. Portanto, Gideão era uma pessoa cheia de temor, cheia de medo, não tinha fé nenhuma, mas Deus encheu-lhe cheio de fé. Ele confiou em Deus, ele confiou nos métodos de Deus. Portanto, andar em fé é, novamente, conhecer Deus. Nós conhecemos Deus de muitas formas. Como eu disse, nós conhecemos Deus através de contos bíblicos, através da sua palavra. Conhecemos Deus, mas a forma melhor de conhecer Deus é da convivência que nós temos com Deus, da comunhão, do dia a dia, do quando nós temos problemas e oramos, como é que Deus aparece, como é que Deus manifesta. Como é que Deus manifesta na vida dos nossos irmãos? Como é que os nossos irmãos contam testemunhos sobre o que Deus está fazendo na vida deles? Os testemunhos também que assistimos na televisão, em vídeos. Hoje em dia está o YouTube, que tem muitos vídeos de contos de fé, contos, há muitos cristãos que põem contos de como é que Deus fez intervenções nas suas vidas. Portanto, toda essa experiência é bom para aumentar a nossa fé. Amém? Tenho certeza. Temos que saber que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, nós não precisamos de ver para acreditar. Amém? Portanto, há certas coisas que nos impedem de ter fé. Há coisas que podem matar a nossa fé. Uma delas é quando Deus fala conosco e vamos pedir opiniões a pessoas que não conhecem os métodos de Deus. Vamos pedir opiniões a pessoas mundanas, até mesmo pessoas que são cristãs, mas que têm pouca fé. Portanto, a fé é medida em níveis, conforme o amor. Todos nós, a boa parte dos seres humanos, têm amor, mas nem todos têm ao nível que Deus requer. Deus requer um nível de fé que nós não podemos duvidar de Deus. Não podemos duvidar dos métodos de Deus. E, portanto, quando não devemos deixar entrar pensamentos nocivos à nossa fé, pensamentos contrários àquilo que Deus já nos falou. Às vezes o inimigo nos ataca com pensamentos negativos, pensamentos contrários daquilo que Deus nos falou. Portanto, devemos combater esses pensamentos. Como é? Como é que devemos combater esses pensamentos? Rechaçar esses pensamentos, negar esses pensamentos, rechaçar através da palavra. Eu sou filho de Deus.
Eu fui feito na imagem e semelhança de Deus. Eu não acredito no que você está a dizer. Sabemos que por trás do pensamento está sempre um espírito, um demônio, um espírito maligno. Portanto, devemos combater todo e qualquer pensamento. Não devemos ouvir opiniões contrárias, conforme já disse. Não devemos deixar que ninguém venha nos pôr outras conversas na nossa cabeça. Não devemos aceitar. Às vezes, tem pessoas que falamos e ele está a vir dar uma opinião contrária. Às vezes, nós estamos a tentar ser respeitosos, mas não quer dizer que devemos deixar aquela palavra que ele deu assim só. Nós devemos mesmo rechaçar aquela palavra, expressamente, falando mesmo contra aquela palavra que ela falou. Depois de tu te retirares, você faz uma oração. Eu não acredito nisso. Eu amarro e paraliso todo pensamento, toda opinião que é contrário à palavra de Deus, que é contrário à vontade de Deus na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Portanto, não devemos ficar apreensivos. Se já pedimos algo a Deus, não devemos estar preocupados. Quando nós notamos que estamos preocupados, é porque o inimigo está a atacar a nossa fé. Então o que é que devemos fazer? Devemos meditar. Vamos logo, pegamos na Bíblia, começamos a meditar na palavra de Deus. Às vezes há passagens boas, como essa história do Gideão. Lemos essa passagem e vamos ver que a nossa fé automaticamente levanta. Portanto, a nossa comunhão com Deus, a nossa fidelidade a Deus, a nossa loyaldade a Deus também ajuda a nossa fé. Amém? Portanto, temos que ser pessoas que não devemos andar no ambiente que é contrário à palavra de Deus. A fé tem o seu ambiente. Portanto, nós devemos sempre estar na atmosfera que ajuda a fé. A atmosfera que ajuda o Espírito Santo. O Espírito Santo não fica em qualquer atmosfera, não fica em qualquer ambiente. O Espírito Santo gosta de ficar no ambiente que há louvores a Deus. O Espírito Santo gosta de estar no ambiente que há, como é que se diz? Vamos exaltar a Deus. Portanto, às vezes quando sentimos embaixo, quando sentimos que a nossa fé está a desfalecer, devemos louvar a Deus, devemos exaltar a Deus, devemos falar contrário daquilo que estamos a sentir. Devemos dizer que somos valentes e não fracos. Devemos dizer que temos coragem de fazer aquilo que Deus disse que vai fazer, que nós acreditamos naquilo, que acreditamos que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender daquilo que ele prometeu. Amém? Obrigado, meus irmãos, por mais uma palavra. Amém? Espero que essa palavra sirva de semente da vossa fé. Espero que essa palavra entre nos vossos corações e germine frutos. Espero que essa palavra ajude muitos de vocês que estão a ouvir essa pregação a fortalecerem, a estarem fortes, a estarem firmes, a mudarem de ideia. Aqueles de vocês que já tinham desistido da fé, já estava desfalecido, que agora levanta. Vai, quando acabar, vai de novo ler a história de Gideão. É uma das grandes histórias que está na Bíblia, no Antigo Testamento. Amém? Oh Deus Pai Todo-Poderoso, assim que terminamos, Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor, eu oro, Pai, para que a Tua mão esteja sobre nós. Senhor, protege-nos, Senhor, com a Tua mão forte. Tu dizes na Tua palavra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente, descansará. Senhor, queremos sempre habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente. Senhor, porque Tu és o nosso escudo, Senhor. Tu és a nossa fortaleza. Em Ti nós confiamos. Já nos livraste do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos cobres com as Tuas penas, debaixo das Tuas asas, estamos seguros. 1000 podem cair à nossa frente, 10.000 à nossa direita, mas nada chegará ao nosso alcance. Porque, Senhor, já deste ordem aos Teus anjos para virem nos suster. Já deste ordem aos Teus anjos para virem nos ajudar. É isso que nós falamos, é isso que nós acreditamos e é isso que nós recebemos no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém?
El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole.